Bem-vindos ao CocalCast, um espaço onde vamos compartilhar ideias, histórias e reflexões sobre temas que nos movem, nos inspiram, assunto que mostram o nosso jeito cocal de ser e de viver. Eu sou a Monissa, atuo como analista de benefícios, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Esse é o nosso primeiro encontro no CocalCast. É um momento especial que nós inauguramos este canal de comunicação. Na Cocal, acreditamos nas pessoas e elas estão entre os nossos valores. E é por isso que estamos aqui hoje, para nos conectarmos, aprendermos e desenvolvermos juntos. E para começar, escolhemos um tema para a campanha de celebração do Dia Internacional da Mulher, que irá conduzir as nossas ações ao longo do mês de março. Mulheres inspiradoras, conectando histórias, rompendo barreiras. Queremos dedicar este e mais alguns episódios, que iremos liberar em março, para destacar assuntos que envolvam o universo feminino. Afinal, considerar a importância das mulheres é um dever, mas uma responsabilidade que todos nós compartilhamos. Estamos aqui para ouvir, aprender e dar visibilidade para as histórias, porque juntos podemos construir um mundo mais inclusivo. Afinal, um ambiente de trabalho cada vez melhor para trabalhar é a gente que faz. E para abrir o nosso bate-papo, hoje vamos falar sobre saúde emocional como autocuidado feminino, ansiedade, depressão e relacionamento, com a psicóloga Gabriele, da Unimed Prudente, uma parceira da Cocal. Seja bem-vinda, Gabriele. E para a gente conhecer um pouco mais dessa profissional, quero convidar você a se apresentar. Obrigada, Monissa, é com muito prazer que eu estou aqui hoje falando com vocês. O meu nome é Gabriele Félix, sou psicóloga na Unimed Presidente Prudente e também exerço na área clínica, com conhecimento e especialização na terapia cognitivo-comportamental e também na sexualidade humana. Bacana. Gabriele, vamos iniciar com as perguntas então, tá? Claro. Como a saúde emocional se relaciona com o autocuidado feminino e por que é tão importante nos dias de hoje? Sim, atualmente a mulher ela tem muitas responsabilidades e ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano entendemos a importância e o equilíbrio entre a mente e o corpo. Antes não falava sobre a saúde emocional e ela impactava diretamente a saúde do corpo. E hoje entende que se encontrarmos o equilíbrio entre mente e corpo, sendo que um precisa do outro, aí sim temos o autocuidado e a saúde como um todo. Então são temas atuais que estão discutindo atualmente. Atualmente. Bacana. E quais são alguns sinais de alerta de ansiedade e depressão que as mulheres devem ficar atentas ao cuidar da sua saúde emocional? É sempre importante a gente pensar nas mudanças, cada um olhar para si e perceber quais são as mudanças que estão ocorrendo. Por quê? Muitas vezes no dia a dia nós vamos deixando de fazer coisas, de ter a prática com ações que antes tínhamos. Então, antes eu ia à igreja, hoje eu parei. Antes eu dançava, hoje eu não gosto mais de dançar. Eu gostava de preparar um almoço, hoje eu não preparo mais. E não foi comportamentos substituídos, né? Eu descobri prazer em outras coisas, eu ia no salão, de vez em quando eu fazia minha unha. E essas coisas vão ficando para trás. O autocuidado, o olhar para si vai ficando para trás. O prazer mesmo, eu tinha prazer em cuidar da família, tinha prazer em trabalhar, hoje eu estou perdendo o prazer. Então eu sempre digo, percebeu mudança de comportamento, coisas que deixavam de fazer, isso é muito interessante até para percebermos colegas ao nosso lado, né? A mulher ao nosso lado, de que, nossa, mas antes parece que você era mais alegre, parece que você gostava e hoje não. Então eu sempre digo, perceba as próprias mudanças. Se são mudanças que estão somando positivamente, ok, mas aqui nós estamos falando de mudanças de perdas, coisas que eu parei e deixei de fazer. Então, aí é o começo. Mulheres e homens ficam atentos aos sinais, às dicas da Gabriele, viu? Outra pergunta. Em sua prática clínica,
Que estratégias ou técnicas você recomenda para as mulheres lidarem com a ansiedade no cotidiano? Sim, nós temos que entender que conforme a modernidade se aproxima, conforme vai acontecendo toda a evolução, até mesmo da história da mulher, né, que antes era uma mulher treinada para cuidar do lar, cuidar da família, e hoje a mulher, ela vai para o mercado de trabalho, mas ela ainda continua tendo as mesmas responsabilidades, ela ainda é a figura principal, e isso gera um estresse. Então, para a gente ter esse cuidado, para a gente perceber, nós temos que olhar muito para nós mesmos, é o autoconhecimento, é o próprio ponto aí, é o autoconhecimento. No nosso desenvolvimento, o que acontece, né? Não houve um olhar para o que você quer ser, o que você gosta. Muitas vezes a mulher, ela foi treinada para servir. E como ela vai se desenvolvendo nesse desenrolar, ela vai servindo. E aí ela vai estressando, né? Chega um momento que ela só faz para o outro e ela não faz para si. Então, como orientação, é o olhar para si, para evitar esse estresse, para evitar esse cansaço, é aquele olhar de o tempinho, né? Um tempinho que a gente tem que ter para nós, um alimento. Muitas mulheres a gente conversa e fala, gosto de comer isso, mas faz muito tempo que eu não como. E aí a gente pergunta por quê? Ah, porque na minha casa ninguém come, só eu. Então a gente fala, peraí, só você não, é você. Prepara um alimento para você. Você gosta disso? Então faça. Se permita descansar. A mulher não se permite descansar. O tempo que ela está em casa, ela acha que ela tem que estar fazendo tudo. Então ela tem que se permitir. Hoje eu estou cansada. Hoje eu não aguento. Olha, pessoal, né? Olha, família, vamos aí cada um hoje se organizar com isso. É muito interessante dividir o cansaço com as pessoas da casa, da família, e colocar todos como participante, assim a carga vai ficar bem mais leve. Legal as ideias, as dicas também. E como os relacionamentos interpessoais podem impactar a saúde emocional das mulheres? E o que pode ser feito para cultivar relacionamentos saudáveis? Acredito que hoje em dia está um pouco mais complicado, né? Bastante complicado, né? Quando a gente pensa numa relação interpessoal, é uma relação com o outro, independente da sua história, independente do seu gênero, independente da sua sexualidade, da sua cultura, é o outro. E muitas vezes as diferenças, as desavenças, as crenças impossibilitam muito uma relação saudável, né? Uma relação interpessoal que funcione, que seja uma forma de somar no nosso dia a dia. E a relação interpessoal, ela é muito importante porque ela traz essa descoberta, ela traz esse autoconhecimento. Muitas vezes a gente está rígida no nosso conhecimento, nas nossas crenças e não permite se relacionar com o outro. Então, o primeiro ponto é a gente aceitar o outro. Né? Para uma relação interpessoal ser saudável, nós precisamos aceitar como o outro é e não como acreditamos que o outro seja. Para a mulher é muito importante que ela se aceite como ela é, sem ela querer cumprir papéis, estereótipos, o que é esperado dela o tempo todo, porque aí ela se cobra, ela fica rígida, uma autocrítica muito forte, e aí ela faz o mesmo com o outro, né? Então, quando nós pegamos mulheres e que aí tem filhas, né? Elas cobram muitas vezes das filhas mais do que foi cobrado delas. Por quê? Porque não tem o próprio autorrespeito. Então, para facilitar a relação interpessoal, nós temos que pensar muito no respeito, eu respeitar e também pedir respeito, saber pedir, saber sinalizar para o outro que ele está passando do limite, mostrar opinião. Então, de fato, mostrar o seu papel, mostrar o seu pensamento, o seu conhecimento, não ter medo de falar porque é mulher ou porque talvez, né, o ambiente não proporciona isso, porque, como eu disse, é uma questão de cultura, é uma questão de educação.
de não termos esse costume. Então precisa ser um hábito a desenvolver, né? Uma habilidade a ser desenvolvida, a de comunicação e de respeito próprio e ao outro. E eu acredito muito que isso acontece, igual você falou, da cultura que nós mulheres fomos educadas, né, para ser mães, né, para ser boas esposas. E hoje as coisas mudaram muito, né? Então hoje as mulheres se cobram muito para crescer profissionalmente, como mães também. E quando elas buscam relacionamentos, um companheiro, elas também têm essa cobrança da mesma forma, do mesmo jeito que ela cobra muito dela, ela exige muito do companheiro também. Exatamente, Monissa. E isso não muda, né? Essa cultura interna, ela não muda se não fizermos diferente. Então a gente precisa trabalhar nessa mudança de trazer para o outro o que realmente é importante para nós, né? Como eu disse, é voltado para o filho, é voltado para o cuidado do outro, é voltado com essa rigidez toda. E o homem, ele também não está treinado para receber esse novo modelo de mulher. Porque, como eu disse, a mulher foi para o mercado de trabalho, mas isso não a torna super-heroína, né? Torna ela mais cansada, torna ela mais estressada. E ela precisa reconhecer isso. Precisa reconhecer que ela não vai dar conta de tudo. Então, a partir da hora que ela reconhece que ela não vai dar conta de tudo, ela consegue pôr limite. Porque muitas mulheres, elas acham que tem que dar conta de tudo. Então, ela tem que chegar em casa, ela tem que servir a família e cuidar da casa como se ela passasse o dia todo naquele contexto, né? E não, ela passa em vários contextos, né? Tem a cobrança do cuidado com o corpo, tem todas outras questões que envolve. Então é muito complicado quando quer aquele papel, exercer aquele papel sem mudança. Então nós precisamos entender que se mudamos, se conquistamos o nosso espaço, nós temos que flexibilizar todas as outras áreas da nossa vida para conseguir viver mais leve, porque o que é o estresse? Né? O estresse, ele é a sobrecarga, ele é o que passa do limite. Todos nós cansamos, mas nós precisamos do equilíbrio, nós precisamos do descanso. Quando ficamos o tempo todo estressada, acordamos cansada, dormimos cansada, então não está existindo o equilíbrio e aí começa o adoecimento. Falando em estresse, quais maneiras eficazes para evitar a sobrecarga emocional no ambiente de trabalho ou em casa? Quais as dicas que você dá uma maneira eficaz para combater isso? Sim, a primeira questão é olhar muito para o papel que desenvolve. Então, o autoconhecimento. O que isso tem a ver comigo? Porque o homem, ele tem isso. Eu gosto desse trabalho, eu não gosto, eu gosto do que eu faço, eu não gosto. A mulher não, a mulher ela acredita que ela tem que aprender a gostar, né? Porque como ela chegou depois no mercado de trabalho, o que vier para ela é lucro, né? E não é. Então ela precisa olhar aquilo, o quanto isso é importante. E o segundo passo é o diálogo, é afirmar para a família, olha, o meu trabalho é muito importante, me traz muita alegria, me faz sentir com reconhecimento pessoal. Então eu preciso que vocês aí me ajudem com isso, né? No trabalho, a mesma coisa. A mulher traz algumas demandas lá de fora e ela precisa também pontuar. A minha família é importante, então quando acontecer alguma situação, eu vou precisar me ausentar e se dar o direito disso, né? Tem mulher que às vezes está passando por uma situação muito complicada e ela não dialoga, ela não traz esse problema porque ela entende que ela vai ser um peso. E não, ninguém é um peso um para o outro, né? Nós vivemos numa sociedade que a ideia é que um apoie o outro, né? É somar, né? Isso, um some com o outro e não subtraia. Então, primeiro a mulher tem que entender isso, se ela está exercendo o papel na qual ela escolheu, né? E depois trabalhar muito com a realidade. O que eu consigo fazer? Porque ela vai acumulando uma sobrecarga
tão grande que começa a fazer várias coisas no dia e não sabe nem o porquê está fazendo. Então, precisa olhar para aquilo, precisa delegar. Às vezes já tem filhos grandes, às vezes já tem pessoas em casa que conseguem ter uma autonomia. Então, ela precisa delegar, precisa pedir, precisa pôr o limite. O limite, ele é muito importante. Agora, como pôr o limite, né? Aí entra uma parte bem delicada, que é da estrutura da mulher. Por isso que nesse caso, quando a gente não consegue fazer sozinho, nós precisamos procurar por profissionais, né, que vai nos ajudar a entender quem somos, onde queremos chegar, quais a importância dos papéis na nossa vida e se nós estamos dando prioridade mesmo para o que vem primeiro, né? Então, prioridade é o que vem primeiro. E será que eu estou dando prioridade para aquilo que vem primeiro na minha vida? E primeiro tem que ser a gente. E aí, quando somos nós o primeiro, tudo que vai se acrescentando, nós encontramos prazer. Eu acredito que isso seja um pensamento individualista, mas primeiro nós temos que pensar em nós, né? Para as pessoas à nossa volta ficarem felizes, a gente conseguir chegar onde nós queremos, né? Isso, muito bem. Tem pessoas que falam mesmo, né? Do egoísmo. A gente entende, diferente do que foi nos ensinado, que tem um lado positivo do egoísmo, né? O egoísmo, ele ajuda a gente a pensar em nós. Por quê? Porque nós podemos ajudar, sim, né? Nós podemos estar em prontidão da família, mas nós temos que entender até que ponto eu aguento, até que ponto eu dou conta. Por quê? Porque senão eu vou ultrapassar os meus próprios limites e vou me colocar em adoecimento. E se a gente quer cuidar, estando doente não vai funcionar muito, né? Então temos que estar bem para poder cuidar bem. Então a ideia é olhar, entender o quanto isso traz de custo, o quanto isso traz de benefício, né? E aí sim a gente consegue lidar melhor com a realidade e ajudar as pessoas de forma mais efetiva sem nos prejudicar. Infelizmente, é hora de encerrar nosso Cocalcast. Quero agradecer imensamente você, Gabriele, por compartilhar todo o conhecimento e experiência com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, fico à disposição. Espero que vocês tenham se sentido inspiradas. Lembre-se sempre, quando conectamos nossas histórias, rompemos barreiras inimagináveis. Vamos seguindo mulheres inspiradoras no trabalho, em casa e todos os lugares. Nos vemos na próxima oportunidade.